Olá, pessoal. Vamos começar a aula número 11 da disciplina Fundamentos da Organização do Currículo Escolar. E estamos, desde o encontro passado, desde a aula passada, estamos estudando a contribuição de teorias pós-críticas à elaboração de currículos. O objetivo desta aula é identificar as instâncias que influenciam as políticas curriculares. Vocês vão se lembrar desse desenho, nós estamos neste contexto social, que no encontro passado, na aula passada, nós vimos que se trata do contexto pós-moderno, um contexto que estamos vivendo agora e que para muitos autores ele se dá em um momento de crise da modernidade. E para ilustrar esse contexto que nós estamos vivendo e os seus reflexos na escola, eu convido a todos e todas a assistirem esse vídeo que vem em seguida. Estamos no Bom Retiro, no centro de São Paulo. Um bairro que tem a sua história ligada à imigração, desde a instalação da estrada de ferro São Paulo Railway, inaugurada em 1867, e que fez nascer aqui a primeira hospedaria dos imigrantes da cidade. Até hoje, a presença de pessoas chegadas de várias partes do país e do mundo é a marca da região, uma característica que também pode ser notada nesta escola do bairro, onde crianças de diferentes origens convivem no mesmo espaço. Nesta escola, aproximadamente 30% dos 780 alunos são estrangeiros ou filhos de estrangeiros, principalmente bolivianos, paraguaios, coreanos e japoneses. Você nasceu aonde? Lá no Japão. No Japão? E seus pais? Nasci no Japão também. Na Bolívia e vim com um ano pra cá. Nasci aqui no Brasil. No Brasil. Quantos anos você tem? 10. 10. Seus pais nasceram aqui no Brasil também? Não, na Coreia. A diversidade é ainda maior quando se leva em conta a quantidade de crianças que têm a família de origem em outras regiões do país, em especial o Nordeste. Meu pai nasceu na Bahia e a minha mãe também. Minha mãe nasceu no Ceará e meu pai nasceu no Rio de Janeiro. Para observar como acontece a convivência entre os estudantes, a equipe da Univesp TV passou 2 dias na escola, observando as atividades e conversando com alunos e professores. Além do mais, os meninos ficam me chamando de japonês ou chinês aí, ó. E não pode? Não, eles acabam apanhando. Aparentemente, a convivência entre os estudantes é harmônica. Mas como as professoras enxergam a relação entre os alunos no dia a dia, será que os professores notam situações que mostram preconceito ou agressividade entre as crianças? Sim, infelizmente sim. Até nessa sutileza. Não utilizar o termo, ele é boliviano, você percebe que o boliviano já se torna um preconceito, só de falar que da onde a criança é, né? E muitas vezes eles vão percebendo, os bolivianos, os estrangeiros vão percebendo que isso é uma ofensa e eles vão se afastando, não é sempre, né? Eles vão ficando nos próprios grupos, então eu vou ficar com o meu igual, né? Quando... Não é sempre, mas assim, eu tive casos que eu percebi isso, assim, durante o recreio, você vai observando uns grupinhos que são fechados, quando eles vão crescendo, quando eles vão percebendo que isso é uma diferença, no caso, quando eles estão com os outros alunos que são brasileiros, mas não é sempre. Né? Eles mesmos comentam, professora, eu não gosto que me chame de boliviano. Ele está me chamando de boliviano, eu não gosto que me chame de boliviano. E aí você percebe que realmente está acontecendo um preconceito. Isso quando eles são menores, primeiro, segundo ano, eles ainda falam. Os da terceira e quarta nem sempre, é o que ela falou, eles acabam se fechando no grupo deles. Aí é necessário que a gente faça esse trabalho em sala de aula. E aí, como é que é o trabalho na sala de aula? É mostrando o que cada um tem de legal para poder estar dividindo, né? Lá na Bolívia, como é que você estuda? Como é que é a escola na Bolívia? Você chegou a frequentar a escola na Bolívia? E eles amam o momento que você dá o espaço para eles falarem deles, né? Do jeito dele, da cultura deles. E em casa, como é que é a música? Às vezes nós cantamos alguma musiquinha na sala e tem aquele aluninho que conhece aquela música na língua deles. E as crianças passam a gostar do ritmo, da língua e percebem que não há diferença o fato dele ter nascido aqui ou na Bolívia. Mas isso... Eu particularmente, eu procuro trabalhar quando eu percebo que está acontecendo isso dentro da sala. E não levantar o assunto por qualquer outro motivo, porque às vezes não está e você acaba levantando e eles começam então a perceber
fazer essa diferença, na verdade, né? Jaqueline e Rosângela são professoras do primeiro ano e estão na escola desde 2006. Segundo elas, aqueles que vêm da Bolívia são os que mais sofrem preconceito na escola. Um aluno chegou até mesmo a pedir para não ser chamado de boliviano. Não sou boliviana. A minha mãe nasceu na Bolívia, mas eu nasci aqui. Ele dizia sempre isso, sabe? Mas foi por essa razão que a gente começou a trabalhar isso em sala de aula. Ele não gostava de chamar ele de boliviano. Nossa, quando chamavam, ele se sentia realmente ofendido. A ponto de não querer fazer nada na sala, deitava na carteira e ou fingia estar dormindo, ou se mostrava, sabe, apático, totalmente desestimulado de estar ali naquele meio. E foi difícil, assim, no começo a gente... E aí, como é que era a sua intervenção? Na verdade, quando eu percebia ele assim, eu procurava dar as atividades e não, naquele momento, não cobrar nada dele, né, na frente dos amigos. Eu tinha temos a professora Isabel, uma das professoras com quem ele se identifica muito. E aí eu chegava para a professora, olha Isabel, hoje o Joel fez isso e isso, eu vou sair com as outras crianças, se você conseguir, você conversa com ele. E ele passava para ela o porquê que ele não ficou bem em sala, o que aconteceu, ela vinha, olha, aconteceu isso e isso. E aí no outro dia, nós duas juntas, ela me ajudou muito em relação ao Joel. E era assim que a gente ia trabalhando com ele. Você quer que eu fale com você? Não, não precisa, você entendeu? E ele mesmo ia... E ele passou a confiar tanto em mim quanto nela. Mais ainda nela, porque comigo ele achava que eu podia falar com a sala inteira, de uma certa forma expor, né, a situação. Apesar de não haver nenhum projeto específico sobre as diferenças culturais e étnicas na escola, a diversidade é tratada cotidianamente. O que eu vou aprender com essa pessoa que veio de um outro lugar? Não precisa vir da Bolívia, muitas vezes até aqui perto, né, na Bahia. O que tem lá na Bahia? O que tem em Minas? Né? Muitas vezes até a comida. Muitas vezes os bolivianos trazem um docinho que eu não sei o nome, mas é uma delícia. Eu provei, daí os outros alunos ficavam falando, o que é isso? Eu falei, ele vai explicar para você o que é isso. Explica, porque aqui próximo, no Canindé, tem a feira também dos bolivianos, né? Então, muitas vezes eles trazem algum doce diferente e é o momento da gente dividir essa cultura entre eles. Então, são coisas simples que acabam atraindo e diminuindo essa diferença, né? Que aparentemente eles acabam transformando, né, num preconceito sutil. Lá no Maranhão, na que eles vão dar benção pra avó, eles beijam a mão um do outro. Beija a mão? É. E quando vai falar tchau, fala tchau mesmo? É. Quando a gente se encontra, a gente fala 안녕하세요. Quando ele vai embora, a gente fala 안녕히가세요. A gente muda de palavra no final. Na Bolívia, como é que fala tchau? Tchau. É igualzinho. Essa sayonara é que vai despedir e vai embora. Aí fala sayonara. Se na Escola do Bom Retiro as diferenças são tratadas cotidianamente, a alguns quilômetros dali, um grupo de educadores da Escola de Aplicação da USP desenvolve um projeto que discute questões étnico-raciais com os alunos. É o projeto Negritude, que nasceu depois que os professores perceberam problemas de convivência relacionados ao preconceito. Rolou uma coisa meio estranha também, que foi assim, um aluno chamou o outro de preto, aí eu falei, gente, bom, e aí, né, vamos parar com isso já, preto é a cor, negra é a raça, então a gente está chamando ele de preto, a gente não está sendo racista, a gente está falando da cor dele. Aí eu entrei um pouco por isso, falei, tá bom, então vamos olhar para ele é preto, olha para a cor dele. Ah, não, realmente, não teria que chamar de marrom. Pois é, vocês chamam alguém de marrom? Não. Eu falei, você vai ser o quê então? Você vai ser rosinha. Isso estava aparecendo como um problema em sala de aula, em diferentes contextos, com diferentes turmas de várias faixas etárias, né? Porque a nossa escola ela trabalha desde o primeiro aninho do fundamental até o último ano do ensino médio. E os professores perceberam a necessidade de existir um projeto para trabalhar com a temática do preconceito. Mas o preconceito ele envolve muitas questões. As atividades são feitas em horários reservados para o projeto e cotidianamente em sala de aula, como nesta atividade de artes. Os alunos do 4º ano do professor Marcelo estão conhecendo os países africanos. Eu não conhecia Angola.
Angola, que mais? Esse daqui que eu nem sei. Ah, Botsuana, esse é mais difícil. E... Mucabite. Esse daqui, Mucabite. Ah, Moçambique, tá bom? Muito bem. Foi um exercício de conhecer um pouco sobre a África a partir dos países, não é? Eles vão se familiarizando também com algumas pronúncias até de nomes de países que eles não conhecem, que a gente ajuda um pouco eles nisso, para que eles tenham um primeiro contato com essa geografia de África, para que depois a gente possa falar um pouco mais sobre a cultura específica de alguns países que estão mais próximos do Brasil. Nessa atividade de educação física com alunos do ensino médio, o professor Ronaldo usa a capoeira para tratar de questões relacionadas à escravidão no Brasil. Eu lembro que em alguns textos de vocês apareceu uma coisa assim, que o negro, na senzala, treinava capoeira. Dançava. Jogava. Na senzala? Porque se a gente for pensar, quem já foi numa senzala aqui? Vocês já foram numa senzala? Será que era possível? Espaço? Afastado. Aí quando chegava, que eles davam esse negócio de que eles estavam E esse lugar afastado, na verdade, eles não saíam. É. Né? Ah, vamos lá, vamos lá. Eles fugiam, né, gente? A relação com o Projeto Negritude seria essa relação mesmo com a história do Brasil, né? E a presença da identidade mesmo, da questão do negro se afirmando enquanto cidadão na sociedade brasileira, né? Uma vez, faz assim uns 2 anos já, né? Eu tava assim no intervalo, aí o menino virou pra mim e falou, macaca. Eu tipo, macaca por quê? Sabe que eu sou negra, meu? Macaco não é só negro, entendeu? Eu fiquei tipo, entendeu? Eu fiquei super chateada, mas... Eu conversei muito com a minha mãe e tipo, eu não tive reação, sabe, na hora. Eu fiquei olhando ele assim e falei, meu, isso é ridículo, sabe? Para a Adriana, os educadores precisam estar atentos a situações como esta e aproveitá-las para abrir discussões sobre o tema, como já aconteceu durante uma aula sua. E aí a gente estava conversando sobre o contexto de uma das histórias lidas, e aí um colega comentou que tinha um parente, um primo, se não me engano, que tinha ido para a África visitar, né, se não me engano, Angola. E aí um colega, que ele perguntou para ele, seu primo foi visitar seus parentes? E isso gerou um mal-estar na turma que foi curioso, assim. Ao mesmo tempo, né, escancara um mal-estar que tem a ver um pouco com esse preconceito, com essa visão torta mesmo da África. Esse aluno, né, que é um aluno negro, ele começou a chorar. Outros colegas começaram a falar para ele e para mim, professora, fulano chamou, né, Beltrano de africano. E aí isso deu um pano para a manga que foi interessante de parar para pensar, qual é o problema da gente ter essa ancestralidade? Por que a gente pensar que ter uma ancestralidade africana é motivo de choro, é motivo de vergonha? Que imagem de África é essa que a gente carrega? Então, acho que a nossa escola trabalha muito com isso, desde pequeno. Então, a gente percebe mais agora. A gente tem essas crises, assim, de falar, a gente tá cansado disso. Tá cansado de ver. Mas, quando você pegar, assim, pra conversar, a gente percebe que é importante a gente ter acesso a essas coisas. Tipo, porque você convive com pessoas que não estudam na nossa escola, você percebe que elas têm uma visão diferente. Você fala, pô, eu pratico jongo na minha escola. Só, tipo, Nossa, que isso? O que é isso, né, que você tá fazendo? Eu estudo, a gente foi em tribos indígenas, a gente visitou a comunidade quilombola. Às vezes, você vai fazer o quê lá? Ou mesmo, a gente foi ano passado que a gente foi no MST, a gente visitou o MST, que é o Movimento de Sem Terra. Então, são coisas que outras escolas não têm. E a gente vai aprendendo exatamente o que ela falou, a gente vai aprendendo a conviver com isso, tendo outras visões de mundo. Vocês devem ter percebido que a situação vivida na escola 1 e na escola 2, né, nas duas situações retratadas, elas são semelhantes, né? Se na primeira escola a preocupação é como incluir as crianças que vêm de outros lugares, né, da América Latina, na escola 2 a situação é como incluir as crianças que estão entre nós há tantos séculos e que mesmo assim nós produzimos relações bastante desiguais, bastante injustas, bastante covardes com relação a esse grupo
que constitui metade da nossa população. Então, se nós pensarmos no que foi retratado e nas medidas que as escolas tomaram, vocês puderam perceber que cada uma, né, caminhou numa certa direção. Enquanto na primeira escola nós temos uma situação episódica, né, ou seja, quando as professoras observam, quando as professoras presenciam uma situação de preconceito, elas trabalham a partir dali. Na escola número 2 você percebe já um outro quadro, né, onde há um projeto organizado que envolve muitos professores de vários componentes curriculares, na tentativa de formar as crianças para que todas as pessoas que estão na sociedade possam ser reconhecidas, valorizadas e legitimadas. Pois bem, né, apesar das críticas que muitos de nós possamos ter, tanto a proposta número 1 quanto a proposta número 2, estas duas propostas, elas convivem, né? Essas duas propostas são alternativas curriculares para o enfrentamento dessa questão. Nas duas escolas, essas professoras e esses professores, eles estão influenciados por um contexto novo, né? Por um contexto teórico novo que nos faz pensar de outra maneira, pensar o currículo de outra maneira. Esse conjunto teórico, como nós já dissemos na aula passada, são as teorias pós-críticas. E nós selecionamos, de um amplo leque de teorias pós-críticas, nós selecionamos algumas para conversar com vocês na aula de hoje. Então, nós temos, né, o pós-estruturalismo. O pós-estruturalismo é um movimento teórico que, como o próprio nome indica, né, ele vai agregar, acrescentar elementos àquele que o antecedeu, chamado estruturalismo. O que é uma teoria estruturalista? É aquela que vai determinar um certo significado e uma correlação com o seu signo. É como se essa definição se desse em caráter arbitrário, onde nenhum de nós participa dela e onde cabe a nós, sujeitos da cultura, apenas nos apropriarmos dessa correspondência entre signo e significado, entre signo, significado e a representação mental que a gente faz desse signo, que é o significante. Pois bem, esta teoria estruturalista ela ficou muito conhecida a partir da obra, né, lá do começo do século XX, de Ferdinand Saussure. Esse é um grande teórico do mundo, um teórico da linguística, que ajudou a conceber essa teoria. Muitas outras teorias também são teorias estruturalistas, como a teoria piagetiana, como a discussão do antropólogo Lévi-Strauss e tantos outros teóricos que vão estabelecer uma determinada fixação de significados naquelas coisas do mundo. Então, se vocês lembrarem, né, quando estudaram as teorias desenvolvimentistas, as teorias do desenvolvimento humano, o Piaget, na sua classificação, afirmava, né, que crianças de uma certa faixa etária eram crianças, são assim, 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 crianças de uma outra faixa etária são assim, 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 e os mais velhos são assim, assim, assim. Essa é uma teoria estruturalista. Já o pós-estruturalismo vai nos oferecer outros elementos. Para o pós-estruturalismo, a realidade é produzida pela linguagem. Para o pós-estruturalismo, os significados não são fixos. Os significados atribuídos aos signos são construções históricas. Os significados atribuídos aos signos são produtos de uma relação de poder. Então, a ideia como nós concebemos as pessoas que vêm de um outro país, os imigrantes que aqui estão, a ideia como nós os concebemos depende de uma correlação de forças que vai estabelecendo aquela população imigrante de uma forma negativa, de uma forma pejorativa, e é por isso que as crianças naquela escola número 1, elas se queixam para a professora porque elas percebem rapidamente que ser chamado pela sua origem étnica, pela sua origem, né, nacional, ser chamado daquela maneira é semelhante, tem uma certa conotação negativa, é como se fosse um xingamento. Então, o pós-estruturalismo, ele nos vai dizer, não é que aquelas crianças que vêm de tal lugar, não é que aquelas pessoas que vêm de tal lugar, elas são assim ou elas são assado. Não. O que vai construindo um significado negativo para aquilo é um determinado conjunto de relações. É essa condição que não só os traz para cá,
para realizar trabalhos de origem mais humilde, né, trabalhos normalmente braçais, mas toda uma condição política que vai produzindo os imigrantes como pessoas, né, que vêm ocupar o espaço de outros, pessoas que vêm de favor, pessoas com uma série de questões, né? Então, se vocês observarem aquilo que está ao nosso redor, nós vamos produzindo isso de forma positiva ou negativa em função de como a linguagem vai disseminando determinados significados, o que torna uma prática social interessante, boa, afirmativa e que todos querem fazê-la, e uma prática social negativa, ruim, que deve ser apagada, que deve ser menosprezada, é um conjunto de forças que entra em ação principalmente através da linguagem. Uma outra característica, né, do pós-estruturalismo é que, sendo a realidade produzida pela linguagem, o pós-estruturalismo vai marcar aquilo que teoricamente ficou conhecido como virada linguística. Então, não é que as coisas não existem materialmente. Sim, as coisas existem materialmente. Este objeto, ele existe materialmente. Mas o que eu penso dele, o que eu aprendo sobre ele, se dá em função de como as formas de significá-lo circulam e como as formas de significá-lo, né, dialogam com aquilo que eu estou pensando. Penso que um bom exemplo é o hábito de fumar. Há 30 anos, há 40 anos, há 50 anos atrás, fumar era charmoso, fumar era interessante. Todas as pessoas interessantes, todas as pessoas, né, que estavam na moda, todas as pessoas, todas as celebridades, ou quase todas, né, fumavam. Logo, fumar era produzido pela linguagem, era produzido discursivamente de maneira positiva. E aí vieram, né, a partir dos anos 80, vieram uma série de produções discursivas que vão estabelecendo elementos negativos, uma conotação negativa à prática de fumar. Desde o discurso médico, científico, até o discurso do senso comum, vai estabelecendo que fumar faz mal à saúde. E aí, o hábito de fumar se torna algo visto como negativo, o hábito de fumar vai se tornando proibido em alguns espaços, de tal maneira que hoje, se você estiver num ambiente fechado e uma pessoa acender o cigarro, os outros vão pedir para que ela saia, para que ela não fume ali, e por aí vai. Uma outra característica do pós-estruturalismo é o questionamento da consciência. Se a realidade é produzida discursivamente, se aquilo que nós pensamos das coisas é apropriado por nós através da disseminação de determinados discursos, então não há uma verdade. O que existem são regimes de verdade. Consequentemente, não existe um modo consciente de agir. Consequentemente, não há uma consciência, não há, portanto, aquele processo muito interessante, muito caro às pedagogias críticas, que nós já estudamos em aulas passadas, que é o processo de conscientização. Então, todos nós estamos à mercê dos discursos, todos nós temos a realidade produzida pelo discurso e a forma de ver as coisas produzida pelo discurso. Uma outra característica do pós-estruturalismo e que diz respeito ao nosso trabalho aqui com vocês é que o currículo, portanto, é uma prática de significação, o currículo, portanto, é uma representação. O que está lá no currículo só está lá porque determinados grupos sociais com mais força, com poder para definir o que é conhecimento, com mais força para dizer o que é importante, estabeleceram uma determinada narrativa que habita o currículo. Penso que um exemplo importante é o caso de Tiradentes. Se vocês estudarem, né, a história do currículo, vocês verão que não é desde sempre que Tiradentes fez parte dos conhecimentos, estou me referindo evidentemente à Inconfidência Mineira, né? Não é desde sempre que ela fez parte dos currículos de história. O que será que levou Tiradentes a entrar no currículo de história? Se vocês, ou esses conhecimentos, né? Não o Tiradentes da pessoa, mas esses conhecimentos. Em que contexto político isso aconteceu? O que será que se pretendia ao informar, né, as crianças e os jovens sobre a existência dessa pessoa, o que ela representou, o que ela significou e por aí vai. A mesma coisa acontece nos conhecimentos de química, a mesma coisa acontece com os conhecimentos de matemática, a mesma coisa acontece com os conhecimentos de biologia, de arte, etc, etc, etc. Nós, né,
que acompanhamos esse processo do currículo, né, nós, professores, professoras, que acompanhamos esse processo do currículo, percebemos que muitas vezes os conhecimentos que habitam o currículo vão sofrendo transformações. Ora, eles mudam não em função de uma certa produção exclusivamente, eles mudam também em função da validade que aqueles conhecimentos têm numa certa época. Então, nos currículos mais recentes, nas propostas curriculares mais recentes do ensino de ciências, você tem lá uma ocorrência de conhecimentos que há 30 anos, 40 anos, 50 anos atrás você provavelmente não tinha. Mas aqueles conhecimentos lá estão em função de uma prática de significação, em função de uma maneira como nós vamos estabelecendo aqueles saberes como legítimos, como importantes, como necessários. E é interessante, né? Se você conversar com pessoas com mais anos, pessoas com mais tempo de vida, certamente elas dirão, porque na escola eu aprendia isso, ou na escola eu aprendia aquilo. E hoje aquilo que lá atrás, para eles, pode ter custado a reprovação, entre aspas, né? Ou seja, alguém tirou nota ruim porque não sabia exatamente aquele conhecimento, hoje a escola não cobra aquele conhecimento, isso significa que aquele conhecimento, então, pelo menos para aquilo que a gente está pensando hoje, ele não é tão relevante assim, tão importante assim. O pós-estruturalismo vai nos ajudar a entender o currículo como uma prática de significação. O currículo tanto influencia as crianças e os jovens que lá estão, como influencia também os professores, as professoras. O currículo, na verdade, ao enfatizar determinadas narrativas, ao valorizar determinados conhecimentos e não outros, o currículo vai produzindo sujeitos de uma certa forma, ao invés de produzir sujeitos de uma outra forma. Uma outra teoria pós-crítica que vem influenciando no processo de construção das políticas curriculares são os estudos culturais. E os estudos culturais é um campo teórico, né, que aparece na segunda metade do século XX. Ele inicialmente surge, né, na Inglaterra como um grupo de pessoas que começaram a colocar em questão a forma pelas quais, né, os produtos artísticos, né, eram postos em circulação, né, as obras de arte, a literatura, etc. E mais adiante, essas obras, os estudos culturais começam a questionar os meios de comunicação, ou seja, as narrativas que estão nos filmes, as narrativas que estão nas novelas, as narrativas que estão nas propagandas, porque os teóricos dos estudos culturais vão alertando para como aquelas narrativas vão posicionando as pessoas, vão subjetivando as pessoas, e mais recentemente, no finalzinho dos anos 90, no começo do século XXI, os estudos culturais chegam ao campo da educação e chegam também ao campo do currículo. Em linhas gerais, os estudos culturais eles vão colocar a cultura como centro do processo. Se o pós-estruturalismo colocava, né, afirmava que a realidade era produzida discursivamente, os estudos culturais vão dizer que tudo é cultura. Mas é importante a gente deixar claro qual é a noção de cultura que é utilizada pelos estudos culturais. Nós, né, que estamos, né, há bastante tempo nesta sociedade, nós que já interagimos várias vezes com a ideia de cultura, nos acostumamos a pensar ou a ouvir que fulano tem mais cultura que Beltrano tem menos cultura que fulano, que aquele grupo tem muita cultura e que a escola precisa transmitir cultura. Em todas essas frases, em todas essas formas de produzir a realidade, há uma certa noção de cultura extraída da antropologia, que na verdade há várias noções de cultura nessas frases. Aqui, para os estudos culturais, cultura é sim uma produção de significados, como dizem os pós-estruturalistas, mas cultura é principalmente um campo de luta. É um terreno onde determinados grupos tentam estabelecer a identidade das coisas, a identidade das pessoas, a identidade dos objetos. É um campo de luta onde um determinado grupo vai atribuindo significado às coisas do mundo. Cultura, portanto, é esse lugar onde as pessoas disputam o poder de dizer como as coisas são. Vamos olhar para dentro da escola. Tem alguém na escola que está tentando dizer para as camadas que estão chegando, para os grupos, né, para os setores mais jovens da população, como o mundo é, como o mundo se organiza, como o mundo funciona, como são as coisas do mundo.
E aquelas crianças, aqueles jovens, aqueles adultos que também têm suas próprias experiências culturais, o que muitas vezes acontece na sala de aula. Eles vão dizer, não, o mundo não é só assim. O mundo também é assim, o mundo também é assim, o mundo também é assim. Vamos retomar lá o segundo, vamos retomar o vídeo e o segundo exemplo, né? Onde aquela escola desenvolve aquele projeto específico, o projeto Negritude. É evidente, nós temos uma realidade escolar produzida a partir dos olhos dos colonizadores, produzida a partir dos olhos do hemisfério norte, produzida a partir da forma de conceber a realidade daquele determinado grupo social. E essa escola, com esse currículo, ela vai dizendo que só o modo daquelas pessoas serem é um modo interessante, é um modo legítimo. Não é à toa, né, que aquele fato que aquele professor descreve, né, aquela professora descreve, quando uma criança, a outra pergunta para ela se ela vai para a África visitar os parentes dela, a criança começa a chorar. Porque a criança sabe muito bem, porque ela está no meio de cultura, e ela sabe que determinados grupos culturais, talvez é evidente que ela não saiba com esta explicação, mas ela pressente, né, que determinadas formas de ser são consideradas boas, legítimas e interessantes, enquanto outras são menos interessantes ou devem ser apagadas em função dessa luta de culturas. Basta você entender, né, para você entender bem isso, basta perceber como o balé, a dança do balé, vai sendo produzida de forma positiva, porque o balé é bonito, porque o balé é disciplina, porque o balé é isso, e todas as outras danças da tradição africana, elas são vistas em muitos espaços, em muitos momentos, como menos interessantes, menos adequadas à escola, menos adequadas ao contexto, e as pessoas que dançam balé, elas são vistas de forma positiva, e as pessoas que dançam as danças da tradição africana são vistas de forma negativa. Cultura, portanto, é esse território onde os grupos disputam o poder, onde os grupos disputam esse lugar de significação. Mas a cultura, para os autores dos estudos culturais, a cultura ela também promove a regulação das coisas do mundo. É pela cultura que eu vou dizendo o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. É pela cultura que eu vou classificando as coisas do mundo. Então, tanto a cultura ela regula, né, quanto a cultura é regulada. Diante dos significados que eu vou colocando em circulação, eu vou dizendo o modo certo de andar, o modo certo de sentar, o modo certo de pensar, o modo certo de cozinhar, o que é bom, o que não é bom, o que é adequado, o que está no horário, o que não está no horário. A cultura, portanto, vai estabelecendo todas as coisas, né? O nosso modo de ser, o nosso modo de estar. Por isso que os autores dos estudos culturais vão dizer que nós vivemos, ao menos em termos teóricos, vivemos esse contexto da virada cultural. Então, temos dois processos. Primeiro veio a virada linguística e depois veio a virada cultural, a cultura no centro do processo. Observe que em muitos municípios, em alguns estados da federação, você tem propostas curriculares que vão focalizar, que vão valorizar, que vão intensificar o trabalho com os vários grupos étnicos. Então, hoje você já tem, em alguns municípios, uma preocupação para que os conhecimentos da cultura indígena, para que os conhecimentos da cultura africana façam parte também do currículo. Por que isso se torna importante? A cultura é vista como um terreno de luta política. Para a gente, né, já que nós estamos nesse momento agora, né, vocês estão assistindo um filme, para que a gente perceba como funciona, né, no caso hollywoodiano, né? Eu acho que o cinema é um bom exemplo. Se você for convidado, né, ou procurar na internet um filme iraniano, um filme nigeriano, um filme francês, e assistir por 10, 20, 30 minutos, é capaz que você pense, nossa, mas o filme é meio lento, mas os atores são meio diferentes, nossa, mas a velocidade, né, mas as cores, mas o som. Ora, por que nós estamos pensando isso dessa produção cinematográfica? Porque a maioria de nós está muito influenciada pelo modo de produção dos filmes de Hollywood. As cores, os atores, as atrizes, a velocidade, as imagens, o som. E então nós estamos com a forma de representação do que é um bom filme, do que não é um bom filme, contagiada, contaminada, influenciada por essas ideias. E temos, né, por último, mais um campo teórico que nos ajuda a entender
essa mudança tão interessante, né, sobre o currículo. E esse campo teórico é o multiculturalismo. Multiculturalismo é toda a ação política em que um determinado setor quer disputa, né, quer conquistar, quer se fazer representar na cena social mais ampla. Então, se vocês observarem, né, nos últimos anos, nós temos assistido, né, com bastante prazer e com bastante alegria, a luta das mulheres por se fazerem representar, pelo direito, né, de votar e ser votadas, né? Ou seja, durante um tempo grande, né, durante um momento importante da história do Brasil, as mulheres não poderiam votar, né? Só um determinado grupo votava, as mulheres estavam fora. E aí as mulheres conquistam o direito de votar, as mulheres conquistam o direito de trabalhar, as mulheres conquistam posições nas empresas, as mulheres vão conquistando um lugar social. Então, esta é uma política multiculturalmente orientada. Essa é um exemplo de multiculturalismo. Nós temos as políticas de cotas, nós temos uma reserva de vagas para as pessoas com deficiência nos concursos, nós temos transporte subsidiado para as pessoas idosas, ao menos em alguns lugares, nós temos todas as crianças de 7 a 14, 15 anos, de 6 a 14, 15 anos matriculadas na escola, ou quase todas, né, cerca de 97%, todas essas são políticas, são ações, são políticas sociais, né, ações influenciadas pelo multiculturalismo. Mas nós temos alguns tipos de multiculturalismo. O multiculturalismo liberal, ele diria assim, ora, todos somos humanos, vamos defender a cultura verdadeira. Então, mesmo incluindo as pessoas de outros grupos sociais no currículo, na escola, elas são obrigadas a se apropriar dos significados produzidos pelos grupos que estão em vantagem. Esse é um exemplo de multiculturalismo liberal. O multiculturalismo essencialista de esquerda, ele diria, não, somente os negros podem falar pelos negros, somente as mulheres podem falar pelas mulheres. Os negros precisam de escolas para eles, as mulheres precisam de escolas para elas, os ricos precisam de escolas para eles. A ideia do condomínio, né? A ideia da condominização da sociedade, a ideia do shopping center. Ou seja, são políticas que reconhecem que existem diferenças, mas são políticas que segregam, são políticas que marcam. E, finalmente, nós temos uma outra proposta multicultural, que é o multiculturalismo crítico, em que não basta simplesmente enxergar que nós somos diferentes. Nós precisamos também desenvolver ações que nos ajudem a entender como essas diferenças são produzidas. E aí nós temos, né, sobretudo na escola, uma grande preocupação em, se vamos trabalhar com festa junina, é importante que a gente retire esse olhar, né, caricato que se faz na festa junina e ajude as crianças a entenderem o que são, né, as pessoas que vivem na zona rural, como elas pensam, como elas agem. Se vamos trabalhar lá com outros povos, vamos retirar essa ideia de caricatura, né, que às vezes a gente fantasia as crianças de índios, etc, etc. Vamos acabar com essa ideia de comemorar, né, fazer homenagem à negritude somente lá no dia 20 de novembro e tantas outras coisas. Então, às vezes, né, esses conhecimentos pertencentes a esses grupos, eles fazem parte do currículo, mas eles não são abordados de uma maneira que permita às crianças entenderem como essas coisas são produzidas. Então, um multiculturalismo crítico ajudaria os alunos a enxergarem como que o discurso que negativa alguns e que positiva outros vai sendo produzido. O multiculturalismo crítico, ele vai desestabilizar um pouquinho o que é conhecimento verdadeiro. Por quê? Se os currículos que nós temos, ou que historicamente produzimos, né, sobretudo os currículos tradicionais, se eles são marcados por conhecimentos produzidos num só lugar, por um determinado grupo, ou por determinados grupos com mais poder, o multiculturalismo vai nos ajudar a pensar em outros conhecimentos. Por isso que o filme que vocês puderam assistir, isso acontece tanto na escola número 1 quanto na escola número 2. Na escola número 1, quando as práticas culturais daquelas crianças vão para dentro do currículo, e na escola número 2, quando a história do continente africano vai para dentro do currículo, você tem a desestabilização daqueles conhecimentos que historicamente estiveram no currículo. Você tem, então, outras formas de conhecer dentro do currículo.
E, finalmente, né, numa proposta inspirada pelo multiculturalismo, ao lado do pós-estruturalismo e ao lado dos estudos culturais, é uma teoria pós-crítica, uma proposta inspirada pelo multiculturalismo favorecerá o reconhecimento das diferenças. Então, existem modos de ver o mundo que são femininos, existem modos de ver o mundo que são de outros grupos, né, com outras nacionalidades, existem modos de ver o mundo que são produzidos no interior do Brasil. Quando esses conhecimentos estiverem no currículo, equiparados aos demais, quando uma professora de língua portuguesa trabalha com rap, trabalha com literatura de cordel, trabalha com poesia da cultura popular, mas também trabalha, né, com a literatura portuguesa, mas também trabalha com os clássicos da literatura brasileira, essa professora está ajudando as crianças a perceberem que são várias as formas de produção de conhecimento. Então, no âmbito das ciências, da matemática, nós temos vários movimentos que têm mostrado, né, que existem várias formas de produzir ciência. Existe mais de uma maneira de entender o raciocínio matemático, o raciocínio lógico-matemático. Quando essas outras maneiras vão para dentro do currículo, nós estamos produzindo ações multiculturais. Quando nós fazemos isso, nós estamos ajudando as crianças e os jovens a entenderem que todos os grupos culturais produzem conhecimento. Todos os grupos culturais produzem cultura e todas as culturas são dignas de fazer parte do currículo.